Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre como eu escolhi fazer física e como foi sustentar essa escolha com pessoas próximas e como foi a aceitação, né, dessa opção que eu tive na minha vida. Então, a história começa mais ou menos em 2011, no meu ensino médio. Só para colocar em contexto, eu venho do interior de Minas Gerais, então uma cidade razoavelmente pequena, perto de São Paulo. E naquela época eu era extremamente ingênuo e inocente a respeito do mundo fora daquela cidade, né? Vamos dizer dessa forma. Então eu não tinha muita informação sobre como era uma faculdade, não tinha muita informação sobre como era qualquer profissional de qualquer área que não seja medicina, direito e engenharia. Então, sempre quando eu tinha feira de profissões, essas eram as profissões que mais apareciam, as maiores referências que eu tinha era esse tipo de profissional. E, no geral, a gente não sabia, por exemplo, o que um biólogo faz, o que um físico faz, o que um químico faz, sei lá, qualquer outra profissão. Você pode pegar até, não sei, um nutricionista, assim. Fica até profissões que são mais do dia a dia, a gente não sabe realmente como é o dia a dia delas, do profissional nessas outras áreas, para realmente basear sua escolha em algo mais do que achismo. Então, nessa situação, eu estava bem perdido no início do colegial, não sabia o que eu queria. Eu pensava em fazer nutrição ou engenharia, então tinha uma dúvida entre algo mais humanas com algo mais exatas. E ao longo do meu primeiro colegial, eu fui me interessando um pouco mais por física, por conta das Olimpíadas e das questões que surgiam mesmo. Eu não tive cursos de física no início. Achar um professor de física nos primeiros anos do meu ensino médio foi bem difícil. Então a gente tinha professor rotativo, trocava com uma frequência muito alta antes de estabilizar. E mesmo assim eu nunca tive um professor de física que era físico. Eu tinha engenheiros dando aula de física, então eles também não sabiam exatamente como era a carreira acadêmica, vamos dizer dessa forma, principalmente qual que é o trabalho de um físico, vamos dizer, físico teórico. Então, nesse sentido, eu não tive muita instrução ao fazer minha escolha nessa época. E o que me fez gostar de física foi os desafios mesmo. Então, eu gostava de fazer as Olimpíadas, e de novo, numa cidade pequena, que não chegava muita informação de como é essas coisas de preparação. Olimpíada era para você ganhar um ponto extra na média. Então todo mundo fazia, todo mundo ia lá num sábado de manhã, punha qualquer coisa e no fim do semestre ou do bimestre, eu acho, ganhava um ponto a mais. Eu tentava fazer sério, mas só rodava. E nesse sentido eu era realmente muito ingênuo olhando em retrospectiva, porque eu achava que qualquer aluno de ensino médio que conseguia passar nisso era sorte. Eu não tinha ideia de que existem cursos preparatórios, gente que, assim, com material dedicado a estudar esse tipo de coisa e aluno de ensino médio sabendo cálculo e etc. Então, assim, realmente muito, muito ingênuo. Então eu gostava de me desafiar nas Olimpíadas e era realmente só ir lá e fazer a prova e ver que eu não sabia nada, mas eu achava muito legal os exercícios, gostava de ver as respostas depois, ver as pessoas discutindo e mesmo vendo as respostas eu não entendia ainda o que estava acontecendo, então era assim, razoavelmente era uma bagunça. Eu comecei a ter esse interesse por física e só que eu queria entender exatamente o que um físico faz. Então, depois do meu ensino médio, do meu primeiro ano do ensino médio, no segundo até a metade do terceiro, a minha dúvida não era mais sobre nutrição, já tinha descartado, mas sobre engenharia mecatrônica ou física. Só que para decidir essa, porque eu tinha noção do que um engenheiro mecatrônico faz, mas não sabia o que um físico faz. E eu adorava nessa época assistir documentários do History Channel sobre Einstein, sobre teorias mirabolantes e essas coisas. E eu achava um máximo que alguém num quarto fechado, escrevendo alguma coisa, conseguiu descobrir algo sobre a natureza. Eu achava isso assim, como, entende? Como que a gente sabe que, sei lá, você estuda em física termodinâmica, como que a gente realmente sabe que essas coisas acontecem, entende? Como que a gente realmente chegou em modelos que descrevem isso? Isso me deixava muito, muito intrigado. E eu acho que foi por conta desse tipo de coisa que eu fui tendendo mais para física. Só que por, assim, controvérsias do destino, o que me fez se interessar mais ainda por física foi uma aula de química que
que a gente estava aprendendo aquelas coisas de orbitais, então escrevendo aquelas regrinhas de 1s, 2p, blá 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 blá. E eu olhei aquilo e falei, gente, por que que essas coisas são organizadas dessa forma? Como que eu não acredito que a gente consegue saber que essas coisas são organizadas dessa forma. Porque isso não pode ser só um chute, sabe? Isso não pode... Você olha aquele negócio, você fala, tudo bem, eu sei fazer a conta. Se você me der as contas de vestibular, eu sei fazer as contas, mas como assim alguém realmente conseguiu organizar essas coisas dessa forma e ver que reflete a realidade? Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essas coisas. E na minha escola eu achei na biblioteca um livro jogado assim, velho, bem pequeno, todo cinza já, tudo caindo nas páginas, que era o único livro que tinha lá, que, se não me engano, que era de graduação. E era um livro de química que comentava sobre a organização dos orbitais, mas usava conceitos que hoje eu sei o que são de mecânica quântica. Eu li aquele livro, foi como, sei lá, ler em grego, não fazia a menor noção do que estava falando, mas eu li algo do tipo, 2 elétrons não podem ocupar o mesmo lugar por causa de algo que chama princípio de exclusão de Pauli. Aí eu falei, como assim? E aí eu fui pesquisar sobre o que era isso, pus palavras-chave no Google. Aí eu parei em vários documentários, parei em outras coisas de divulgação científica e fui cavando, assim, acho que nem no YouTube tinha muita coisa mesmo, porque no YouTube eu lembro que o que eu assistia eram os documentários do History Channel, que algumas outras pessoas baixavam na televisão, fizeram algum jeito de pegar da televisão e pôr lá, não era nem no canal oficial. Comecei a ver coisas assim e fui parar nesse mundo de uma partícula uma hora se comporta como partícula outra hora se comporta como onda e coisas desse tipo. E eu falei, é impossível que isso seja real, entende? Eu tenho que entender minimamente o que isso funciona, como isso funciona. E foi aí que eu falei, tudo bem, eu tenho muito mais interesse em física do que em engenharia mecatrônica, mas será que eu realmente quero ser um físico? E aí eu fui tentar entender como é o trabalho de um físico. E aí foi outra, assim, sorte do destino, porque, honestamente, com 17 anos, sem ter informação nenhuma sobre qualquer outra profissão que não seja medicina, direito e engenharia, escolher uma profissão que não seja essas três, na minha opinião, para mim foi completamente uma roleta russa, assim, sorte. E eu tenho sorte que eu gostei e deu certo, porque é uma idade que eu era extremamente maturo, extremamente ingênuo e, pô, eu não tinha autoconhecimento nenhum para tomar uma decisão dessas. Então foi um grande grau de sorte também. Mas eu estava sentado um dia na minha escola e tinha um panfleto escrito USP de São Carlos, mande-nos uma mensagem e vamos me encaminhar para um especialista para você poder ter a chance de conversar com quem você quiser. Eu falei, pô, vou tentar. E era uma iniciativa da USP de São Carlos para aumentar a coisa de divulgação científica e tudo mais. E eu enviei um e-mail falando de exclusão de Pauli, condensado de Bose-Einstein, tudo que eu vi nos documentários, assim, tipo, escrito... Cara, eu não tenho mais esse e-mail, mas eu queria muito ter ele, porque eu acho que foi o meu maior flerte com a pseudociência que eu já devo ter feito, porque estava tudo escrito conforme eu vi nos documentários do History Channel. E eles encaminharam para o professor, e esse professor, eu diria que foi a pessoa mais importante na minha decisão. Porque ele foi super, super solícito comigo. Foi super amigável, respondeu meu e-mail como se ele estivesse falando com um amigo profissional dele. E nessa, ele me explicou detalhe por detalhe, mesmo eu sabendo que eu não entendi, ele me explicou do jeito assim mais simples que desse. E surgiu nesse bate e volta de e-mail um convite do lado dele para eu participar do que eles chamavam de, eu não sei se esse evento ainda acontece, mas eu chuto que sim, chama Escola de Física Contemporânea, que acontece na USP de São Carlos. Esse evento é organizado lá e o foco é atrair a nata dos alunos do Brasil, que são esses alunos que ganham a Olimpíada e realmente tipo, estudam física de graduação no ensino médio, já sabem um monte de coisa. Eu não sabia que era para isso, eu fui convidado e fui. Então assim, eu me lembro que eu cheguei lá, a ideia do evento era uma semana ou duas, para você ter contato com física de nível superior. E lá tô eu, sem saber física nem do nível inferior, no meio daquela galera e não conhecer ninguém, naturalmente. E um dia, numa das aulas, o professor escreveu integral
de cosseno de θ em θ. E olhou pra gente e falou, qual que é o resultado dessa integral aqui? Aí eu falei, pô, esse cara tá fazendo uma piada, né? Porque ninguém vai saber. E eu era o único, praticamente, que não levantou a mão. Sei lá, tinham 3 pessoas na sala que não sabiam essa resposta. Numa sala de 30 alunos, não sei. Aí, naquele momento, eu falei, ops, tem algo estranho aqui que eu não tinha lidado antes. Eu realmente furou aquela bolha do interior de Minas Gerais e eu entendi, parece muito idiota, mas foi realmente uma descoberta naquele momento, que a preparação de outros lugares é muito diferente e muito melhor do que a que eu estava tendo, principalmente em exatas. E aí eu fiquei abismado, assim, eu comecei a conversar com essas pessoas e assim, eu dividi quarto com um cara que falava 8 línguas e eu ia falar com outra pessoa, o cara sabia cálculo, o outro maluco estava fazendo a prova ibero-americana de não sei o que, no quarto ao lado, porque ele não podia nem parar, porque ele tinha que fazer a prova. E eu falei, meu Deus, onde que eu fui me meter? Mas de toda forma, esse choque foi muito bom para mim, porque eu me sintonizei, eu me nivelei e entendi o lugar que eu estava. Eu era muito bom pro lugar de onde eu vim, mas eu era nada em qualquer outro lugar que me colocasse. E isso me deu uma noção, tipo, foi uma frustração, mas depois que eu entendi também que, tipo, a única coisa que separava eu dessas pessoas não era genialidade ou nada desse tipo, era preparo. E isso era claro, você conversava com esses caras, era a mesma coisa que você conversar com um atleta. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de conversar com um atleta. O cara treina dia após dia e vive em função daquilo. Então aquelas pessoas chegaram naquela escola tendo praticamente o mesmo tempo de estudo de física básica de um graduando no meio do curso de física. E eu notei que a diferença entre eles comigo, a diferença entre a gente era praticamente preparação. Lógico, deve ter gente fora da curva e tudo mais, acontece, mas é mínimo essa quantidade de gente. No geral, as pessoas só fizeram isso mais tempo. E aí eu lembro que eu voltei para casa, né, e aí todo mundo me perguntando como foi, não sei o quê. E nessa escola teve outra passagem engraçada, antes de eu pular para outra parte. A gente tinha que fazer uma apresentação. Eu provavelmente fiz meu grupo perder, e eu lembro que a gente teve a chance de fazer um experimento de difração de elétrons, que é você joga um elétron e ele deveria se comportar como partícula, mas você vê um padrão de interferência que é uma onda. E eu lembro que a pessoa, uma das moças responsáveis pelo laboratório, me deu um paquímetro e falou, você vai medir agora o raio do padrão de difração, coisa assim. E eu, não sabia usar um paquímetro. E as pessoas ficaram assim, como assim? Eu nunca tinha visto um paquímetro na minha vida. E na apresentação, então, eu decorei as minhas falas e falei o que eu tinha que falar, mas claramente, assim, totalmente despreparado, totalmente. Mas foi uma das experiências que, assim, eu vi naquela semana que era aquilo que eu queria, porque eu queria entender aquilo. Eu vi pessoas que entendem aquilo e eu queria, pelo menos, entender tão bem quanto elas entendem. E ali eu decidi fazer física. E assim foi como eu escolhi. Agora vamos falar um pouco sobre como foi a aceitação. Então, voltando dessa escola, desse evento, eu falei, decidi, tomei minha decisão, eu quero fazer física. De novo, uma cidade pequena, que não tem nenhum físico, até onde eu sabia, assim, não tinha nenhum físico na época que fosse referência lá. Então não tem ninguém para eles terem uma noção do que um físico faz. E pensando num contexto que você só é exposto às 3 áreas que eu falei, é óbvio que você está escolhendo mal. E na cabeça de todo mundo você vai passar fome. Então assim, acho que ninguém aceitou bem, ninguém entendia o que eu queria, ninguém entendia quando eu falava o porquê que eu queria. Lógico, ninguém vai entender, eu quero ver elétron virando onda, não sei, pelo amor de Deus, né? Não vão entender por que você quer fazer física, isso não é motivação, né? Então, quando eu entendi que ninguém ia entender, eu só falei com meus pais, praticamente. Essa era a decisão que eu tinha. E se eles iam me ajudar nisso ou não, eles sempre me deram apoio, né? E, assim, lógico, eles não entenderam também o que eu ia fazer, mas também não foram contra de, assim, você não vai sair da cidade para fazer isso. E então eu prestei o vestibular de física. A minha primeira opção, por conta que eu gostei muito de São Carlos, era a USP de São Carlos. E segunda opção era a USP de São Paulo, no período noturno, e organizei meio de forma aleatória as outras, porque eram as 2 opções que eu estava realmente interessado.
Desde que eu voltei daquela escola, eu comecei a estudar física um pouco diferente, mas de toda forma, meu background em física, quando eu cheguei na universidade, era bem fraco mesmo, perto do que as pessoas normalmente entram, pensando nas pessoas que vêm de escolas melhores. Então eu tive que reaprender do zero quando eu entrei. Eu prestei a FUVEST e o Enem. Eu consegui passar pelo Enem na Universidade Federal de Viçosa, onde eu cheguei a ir fazer a matrícula. E depois o resultado da FUVEST saiu mais tarde, e eu não tinha passado de primeira chamada na USP de São Carlos, mas tinha passado de primeira chamada na USP de São Paulo. E eu fiquei muito feliz com isso, e realmente deu aquele frio na barriga de agora deu certo e eu tô indo fazer isso, como será que eu vou lidar com isso? Mas eu acho que o fato de ter tido a experiência na USP de São Carlos e ter me colocado numa sala que tinha tanta gente boa, abaixou muito minha expectativa no sentido de, as pessoas às vezes saem do ensino médio sendo bons alunos, tirando 10 lá e chegam no curso de física e se surpreendem quando não conseguem tão bem. Eu já não tinha essa expectativa depois de estar ido nessa escola, sabe? Eu sabia que eu ia ser mais um, eu sabia que eu não era especial e eu queria tentar aprender só e era a minha única motivação para isso. E eu pensei assim, eu estava terminando o meu ensino médio com 17 anos, falei, vou tentar por alguns anos, depois se não der eu troco, ou se eu ver que não vai dar eu paro, se eu não gostar eu saio e resolvo minha vida, mas eu quero ter a chance de arriscar a fazer esse curso e tentar algo com isso inicialmente. E é isso, então eu vou conversar agora depois no próximo vídeo como foi a graduação, que essa é uma outra aventura, mas no geral eu acho ainda que foi sorte ter gostado tanto assim. Sorte ter dado certo até agora. Eu não diria que deu certo a minha vida nesse sentido, porque eu ainda estou na metade da vida acadêmica, estou no doutorado, ainda tenho anos para eu realmente me estabelecer, mas eu não me arrependo e eu faria exatamente a mesma coisa, não me vejo fazendo outra coisa e acho que eu consegui o meu objetivo inicial. E hoje eu sou realmente bem satisfeito de ter conseguido entender as coisas que eu queria entender inicialmente. Não tem uma pergunta das que eu tinha quando eu estava no ensino médio que hoje eu não sei responder. Então, deixo a graduação para depois e me avisa aí se vocês têm alguma dúvida que eu posso talvez fazer um outro vídeo mais detalhado sobre algum ponto específico. Desejo boa sorte a todo mundo que está pensando em seguir uma carreira não convencional. E o meu maior conselho é procurem profissionais da área que vocês admirem antes de tomar sua escolha e tentem falar com as pessoas. Sejam chatos, enviem e-mail mesmo. Tipo, um professor que está numa universidade, é dever dele responder e-mail das pessoas e, tipo, ser uma referência também. Eu vejo dessa forma. E esse é um dos motivos também porque eu estou aqui falando assim, eu não sou professor numa universidade, mas eu sou um aluno de uma universidade pública. Então, assim, é meu dever falar um pouco o que acontece aqui dentro, né? Pra gente não ficar vendo só notícia ruim e coisa sensacionalista, mas pesquisem bastante para tomar sua decisão, façam perguntas para várias pessoas. Se alguém for grosso com vocês ou algo do tipo, é problema da pessoa, não é problema de vocês. Tentem sempre embasar as decisões de vocês em coisas mais concretas do que ficar só idealizando situações. E tomem cuidado para não pegar a opinião de uma pessoa só. Por exemplo, ver esse vídeo e tomar a realidade como verdade absoluta. É importante que vocês vejam pessoas que têm opiniões diferentes e que pensem diferente sobre a mesma coisa, para que vocês tenham nuances diferentes da mesma situação. No mais é isso. Muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima.